Boa noite, gente! Vocês estão bem? Peraí que eu tenho que arrumar minhas coisas aqui. Enquanto eu arrumo aqui minhas coisas, cumprimenta de novo a pessoa que está do seu lado, pergunta o nome dela. É 2 minutos para você fazer bagunça aí. Amém. Obrigada. Amém. Cumprimenta a pessoa do seu lado já sabe o nome dela. Amém. Como é que vocês estão? Bem? Mal? Bem? Mal? Amém. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Na verdade, estou nervosa, obviamente. Mas acredito que esse nervosismo é muito mais de um temor do meu coração, da palavra do Senhor, daquilo que Ele quer falar aqui pra gente hoje. Essa semana faltou assim eu passar mal, desmaiar. Ontem eu e a Bela foi no Hop Hari, eu vou explanar a Bela aqui. Ontem eu e a Bela foi no Hop Hari e a gente foi na montanha-russa e a Bela falou assim: eu vou desmaiar. E eu tô assim agora, eu acho que eu vou desmaiar. Mas foi uma semana difícil, assim, o Senhor tratou muito meu coração durante essa semana. Eu não falei pra ninguém, a maioria não sabia que eu ia pregar, tô pegando de surpresa aí um monte de gente, mas é porque eu tava com pavor de abrir, assim, a minha boca pra falar um A e não ser da vontade de Deus, sabe? Mas amém, eu creio que se o Senhor, Ele me levantou aqui hoje é porque Ele tem algo a dizer pra sua igreja, amém? Então tá. Fazem quase 2 anos, ia fazer 2 anos agora em novembro, da última vez que eu trouxe uma palavra aqui na galera. Quem estava aqui quando eu trouxe essa palavra? Meu Deus, muita gente nova, glória a Deus por isso. E cara, muita coisa mudou nesses 2 anos, quase 2 anos que se passaram, tanto quanto nos últimos 5 anos da minha vida. E bom, para quem não sabe, meu nome é Júlia, né? E o meu primeiro contato aqui na galera da quadra foi em um GT de setembro de 2019, há 5 anos atrás. E talvez 5 anos possa parecer um período curto, se você for parar para pensar. Bom, quando eu entrei na galera, que eu tive o meu primeiro contato, eu estava terminando o meu segundo ano do ensino médio da faculdade. Da faculdade é bom, né? Ensino médio da faculdade. A pressa de querer terminar a faculdade, galera. Eu estava no 2º ano do ensino médio e no ano de 2020 eu entrei no 3º ano e hoje eu estou no 3º ano da faculdade. Então, muita coisa mudou, muita coisa passou. E nesse tempo de 5 anos eu vi a minha vida sendo transformada, assim se eu posso dizer. Ela virou de ponta cabeça algumas vezes até que eu chegasse aqui, mas eu realmente vi a minha vida sendo transformada. E cara, eu queria fazer um resumo para vocês, principalmente para vocês que não me conhecem, desses 5 anos da minha vida. Então vamos lá. Eu falei que a primeira vez que eu vim aqui na galera foi num GT em setembro de 2019, 5 anos atrás. Então vamos lá. De um GT de setembro de 2019 até o meu desligamento da comunidade que eu frequentava, eu tive que ter conversas difíceis com os meus pais, com os meus líderes. E, gente, meus amigos dessa comunidade estão aqui. Levanta a mão vocês. Bate palma para eles. Amigos muito queridos para mim, eu honro muito a vida de vocês e o que Deus está fazendo lá na IBM. Eu sei que Deus tem movido muitas coisas lá, mas eu tinha uma palavra do Senhor, então eu tive que sair de lá. Então, de um GT até esse ponto, até essa conversa. De um GT até a imersão em uma nova comunidade, que eu realmente entrei na Carisma. Então, cara, eu acho que grande parte de vocês aqui já passaram por essa experiência de mudar de igreja. E não é fácil, né, Andressa? Principalmente no meio de uma pandemia, né? É difícil. Então, é difícil você entrar em uma nova comunidade, você conhecer novas pessoas, tá? Vamos lá. De um GT até o meu afastamento do Senhor, a única coisa que eu não sabia naquela época é que eu já estava afastada há muito tempo. De um GT a uma reconciliação com Deus no meio de uma pandemia. Cara, o que a gente viveu na pandemia aqui como galera foi doideira, assim, sabe? Era call todo dia, e todo dia jogando Among Us e brigando no meio da ligação. Mas amém.
De um GT a laços de amizade muito, muito, muito especiais. A maioria está aqui hoje, alguns amigos não estão aqui, mas eu creio que um dia voltarão em nome de Jesus. E amigos que se foram e voltaram para a honra e glória do Senhor. E, enfim, de um GT lá em setembro de 2019 até a entrada no ministério. Então eu comecei a servir na igreja, comecei a servir na galera aqui no meio da pandemia. O ano de 2021 foi o ano que eu falo assim que eu mais servi na igreja. A gente ainda não tinha voltado presencialmente os nossos cultos e foi um tempo de muito serviço e muito aprendizado para mim, não só para mim, eu sei, mas para todo mundo que estava vivendo esse tempo também. De um GT ao início de uma amizade que se tornou um namoro, e que ano que vem termine um casamento para a honra e glória de Jesus. Muita coisa pode mudar, eu falei. De um GT, a minha primeira pregação da vida total, que eu peguei no microfone e falei, foi dia 25 de julho de 2021, em um culto online. E depois a segunda pregação, consequentemente, em novembro de 2022, já presencialmente, mas lá no Salão da Galera. E eu estou muito feliz porque no meu pouco tempo de galera, em 5 anos, eu consegui passar pelas 3 fases, assim, né? Preguei lá no culto online, preguei no Salão da Galera já, e estou aqui pregando nesse novo momento que a gente está vivendo como galera e, literalmente, galera da quadra, né? Que são as raízes. Então, de um GT... Cara, há experiências sobrenaturais, assim, que eu vivi com Deus. Mas de um GT também há momentos onde eu vi meu coração desaquecido, mas aquecido novamente pelo Senhor. De um GT a decepção com pessoas, a decepção com o ministério. De um GT ao entendimento, a finalmente o entendimento de que a minha confiança, ela só pertence a Jesus, não tenho por que confiar nas pessoas de forma total a entregar o meu coração, de colocar minha vida dentro do meu ministério, porque a minha confiança pertence a Jesus. De um GT a grandes responsabilidades, de um GT ao cuidado e pastoreio de meninas, e até hoje eu fico pensando, Deus, por que você me escolheu? Porque quem não sabe, para cuidar de pessoas tem que ter muita paciência, né? E eu não sou essa pessoa, mas Deus está curando meu coração através da vida dessas meninas que eu amo muito. De um GT, a minha primeira viagem missionária, eu fui para o sertão no começo desse ano, e foi assim, absurdo. Se você tem a oportunidade de ir para o sertão, vá. Se você tem uma palavra de Deus, vá também. De um GT... há momentos difíceis, de um GT a perda de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que foi a minha avó. De um GT a um silêncio assim ensurdecedor da parte de Deus, mas da minha parte também. De um GT até um despertar, e de um GT até hoje, aqui. Cara, tudo isso aconteceu em 5 anos. E 5 anos atrás eu não imaginava que a minha vida ela mudaria tanto, sabe? Não só de momentos fáceis, mas principalmente de momentos difíceis. Alguns que eu citei aqui, né, nesse Remember aqui com vocês. Mas de verdade, eu preciso ser sincera que mesmo nas dificuldades eu conseguia ver a mão de Deus. Talvez exatamente no momento em que eu passei por elas, não. Mas hoje eu vejo, e hoje eu realmente posso dizer, caramba, se eu estou aqui hoje é para a honra e glória do Senhor. E eu creio que depois de eu ter falado tudo isso, você pode estar em 2 situações hoje. A primeira é que você está se identificando comigo. Então você está olhando e falando assim, caramba, a minha vida também mudou bastante. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, 3, 4, 5, 10 anos atrás, a minha vida foi transformada e hoje eu estou aqui. Ou você pode estar na situação que você está olhando para mim e se perguntando, será que a minha vida pode mudar tanto quanto a dessa menina mudou? E eu estou aqui para te dizer que sim, a sua vida pode mudar. A sua vida pode mudar até muito, muito, muito mais do que a minha mudou. E cara, tudo isso depende de uma decisão. De uma decisão que você toma ao sair desse culto hoje. De uma posição que você escolhe assumir na sua vida. A partir desse culto de hoje. E eu preciso ser sincera com vocês que, gente, isso aqui não é papo de coach não, tá? Não é papo de, arrasta pra cima que eu te ensino. Isso aqui não é frase de efeito para prender a tua atenção.
Mas eu creio que isso aqui que a gente vai conversar, que a gente vai falar hoje, é papo de um evangelho, que ele tem poder de transformar vidas, de um evangelho que ele tem o poder de desmontar totalmente quem nós somos, quebrar totalmente as nossas bases e remontar de novo. Isso é papo de Jesus, aquele que morreu naquela cruz por nós, que trouxe a salvação e que está aqui hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Então, cara, se você veio aqui hoje achando que você vai encontrar soluções fáceis para problemas difíceis, se você veio aqui hoje achando que você vai encontrar novamente na palavra um conforto ao invés de um confronto, e aqui eu abro um parênteses, isso não tem a ver com quem está pregando ou com a palavra que a pessoa traz, mas sobre você e a forma como você abre o seu coração. Eita, tá tremendo aqui, é Deus. Eu creio que talvez eu vá te decepcionar um pouquinho hoje. Ah, Júlia, então você vai bater na gente? Sim. Brincadeira, gente, não vou bater em ninguém não. Brincadeiras à parte, a verdade é que assim, no meu raciocínio da minha cabeça funciona assim. Só bate quem apanhou muito e quem apanha também nunca esquece. Então, no contexto de hoje que a gente está aqui, só bate quem já apanhou muito e não quer que vocês passem pelas mesmas coisas. Quem apanhou muito? Eu. E a gente sempre tem o costume de dizer que a palavra, ela começa aqui, ó, na pessoa que está falando, na pessoa que está pregando. E, gente, das outras 2 vezes que eu trouxe uma palavra, eu compartilhei desse sentimento também. Eu falei, gente, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu estou vivendo. Então, cara, não pensa assim, ah, Júlia, é fácil você vir aqui bater na gente. Não, porque eu já tô apanhando, ó, faz 2 anos de Deus. E, cara, então a gente vai fazer um combinado hoje, que hoje vocês apanham só um pouquinho assim, pra vocês não terem que apanhar tanto lá na frente, tá? Porque tudo que eu vou falar aqui, a gente já escutou. O problema é que talvez você não esteja levando tão a sério. Amém? Então a gente vai fazer algo aqui. Fecha os teus olhos. Bota a mão no teu coração. E repete essa oração comigo. Senhor. Mais alto. Senhor. Nessa noite, eu escolho não me ofender. Senhor, examina meu coração. E tira toda a ofensa. Tira todo o ego. Me mostra que nem tudo é sobre mim. Nessa noite, eu escolho me submeter. Olhar novamente para a cruz. E me arrepender. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu estava ali tomando café ali na cafeteria. Meu café, no caso, é um todinho, porque eu não tomo café. E aí uma pessoa falou assim, fala o tema da pregação. Eu falei, calma, já o culto vai começar. Ela falou assim, não, mas aqui ninguém nunca fala o tema da pregação. Então eu vou falar aqui o tema da pregação, tá bom, gente? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? O que importa é ser encontrado fiel. Amém? E se eu fosse colocar um subtítulo aí, uma vida aos pés de Jesus. Mas vamos só para ficar mais fácil no que o que importa é ser encontrado fiel. No dia 24 de janeiro de 2023, ano passado, eu postei uma foto no meu Instagram. Essa foto, ela é do primeiro culto da galera do ano passado, onde eu ministrei o louvor, né? A Aline foi lead naquele dia, foi um dia maravilhoso. E nessa foto eu estou ajoelhada. E eu escrevi o seguinte na legenda. Dia 24 de janeiro de 2023. Essa foto diz muito sobre o que eu tenho pedido para o Senhor nesse ano de 2023. Estar aos pés de Jesus, sempre a minha melhor escolha. Eu só não sabia ali, gente, que estar aos pés de Jesus era tão difícil. Era tão doído, é tão confrontador. A gente sempre fala, cara, olha para a cruz, entregue tudo aos pés da cruz. E é isso que a gente tem que fazer. Mas ninguém falou que é fácil. Ah, eu entrego aqui, Senhor, o meu fardo, igual o Lori pregou aqui, eu entrego aqui o que eu tenho e acabou.
Não, aqueles que querem realmente estar aos pés de Jesus, eles passam por um processo, e processos são difíceis, processos são dolorosos. E a questão não é você estar aos pés de Jesus, e aí você levanta, vai para sua casa e tal, e depois volta. Não, é uma vida aos pés de Jesus, é para isso que nós somos chamados. Então o ano de 2023, ele foi passando. E cara, foi um ano muito bom, sendo bem sincera com vocês. Muitas coisas aconteceram, eu tive muitas experiências assim com Deus ao longo dos meses aqui na galera. Eu li a Bíblia toda em um ano, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira e foi uma bênção assim. Eu e o Lucas, a gente fez aquele plano da Bíblia 365. Cara, você compra, ela já vem ali preparada. Gente, é tão simples, é só você abrir e ler. Eu fiquei tão constrangida de tipo, cara, é só isso que eu preciso fazer para ler a Bíblia toda, então eu vou fazer. E, gente, não tem jeito. Faz muita diferença você orar todos os dias, você ler a Bíblia todos os dias, você ter uma vida com Jesus todos os dias no seu secreto. Não adianta você virar para mim e falar assim: ah, Júlia, não é bem assim, não tem problema. Faz diferença sim, faz diferença sim. E quem vem com essa desculpa de não faz tanta diferença, é porque entrou no comodismo. É porque deixou o seu coração ser aberto para que a apatia entrasse. E fica aqui meu primeiro alerta da noite. Tome cuidado. A apatia, ela não vem do dia para a noite. Não é do dia para a noite que você olha para as coisas de Deus e fala: não tenho interesse. Você dá pequenas concessões. E a gente precisa estar muito, muito, muito atento a isso. Então eu estava lá vivendo o meu ano de 2023... E, gente, sendo sincera, eu não consigo me lembrar quando foi, não lembro o mês, não lembro data, não sei se foi no começo, se foi no final do ano. Mas eu me lembrei de uma frase que eu tinha escutado. E a frase, no caso, é: o que importa é ser encontrado fiel. Só que eu vou dar o contexto para vocês. Em setembro do ano passado, olha eu errado aqui. Em setembro de 2022, um amigo da Rafa Gonçalves faleceu. Quem aqui sabe quem é a Rafa Gonçalves? Aquela lá: volto os meus olhos, ele me chama para andar sobre as águas. Essa aí que canta essas músicas. Nossa, Júlia, como que você sabe que o amigo da Rafa Gonçalves faleceu? Que ela postou, gente. Eu vi no Instagram dela, ela postou lá nos stories. E, obviamente, curiosa, eu falei: caramba, o que será que aconteceu? Eu fui entender o que havia acontecido. Então, o nome desse amigo dela que havia falecido era Caio. E ele tem um irmão gêmeo que se chama Bernardo. E juntos eles lideravam, né? O Bernardo ainda continua liderando os jovens e adolescentes da Lagoinha lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E eu já havia visto eles nos stories da Rafa. Assim, eles realmente eram muito amigos. A Rafa e o Bernardo ainda continuam sendo muito. E eu falei: gente, mas o menino morreu, eu nem sabia que ele estava doente. E aí eu fui lá tentar entender o que tinha acontecido. Eu só não sabia que na verdade, ele já estava doente há alguns meses. Ele estava internado, ele ficou internado durante todo esse tempo. E aí, em setembro, ele veio a falecer. E as causas não importam, enfim. O que importa é que eu estava lá, obviamente chorando. Tipo, caramba, eu tô lendo um monte de texto de luto, de despedida. E eu tava triste, eu falei: caramba, o cara morreu. Ele era tão jovem, tinha, sei lá, 26, 27 anos. Não tinha nem 30 anos ainda. E eu estava lendo esses textos, e quando eu lia o texto que o irmão dele escreveu para ele, o irmão gêmeo dele, o Bernardo, ele escreveu o seguinte. Ele escreveu assim: e como ele sempre dizia, o Caio, que faleceu, o que importa é ser encontrado fiel. Gente, eu sei que eu chorei mais ainda. Eu fiquei: meu Deus, ele morreu. E vendo as homenagens, entrei no perfil do Caio do Instagram, dava para ver que ele era uma pessoa dedicada à obra do Senhor, uma pessoa que liderava jovens, liderava adolescentes, uma pessoa que estava ali, estava disposta, alguém devoto ao Senhor, e nada muda, continuava sendo uma pessoa pecadora, assim como eu e você. Não era perfeito, eu tenho certeza, não conhecia ele, mas eu sei que assim como eu e você, ele era ruim, ele tinha pecado dentro dele. Mas era uma pessoa que demonstrava saber da onde ele tinha vindo, para onde ele iria, que tinha convicção das suas bases, que tinha essa vida entregue. Ele foi encontrado fiel pelo Senhor. E, cara, eu fiquei mais triste ainda, eu fiquei pensando: caramba, ele encontrou.
ele finalmente encontrou aquele a qual ele servia, a qual ele se dizia ser servo. Enfim, contexto dado, foi daí que essa frase veio. E voltando para a mensagem, aí estava lá em 2023 e eu lembrei dessa frase. Falei, cara, onde que eu li, escutei isso? Aí eu fui buscar, achei, eu coloquei nas notas do meu celular, não, nos lembretes do meu celular e tá aqui até hoje, tá fazendo aniversário. Porque eu olhei e falei assim, cara, eu quero ser encontrada fiel também pelo Senhor, mas eu preciso me lembrar disso todos os dias, porque é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil chegar aqui e falar assim, gente, a gente precisa ser encontrado fiel. Aí chega amanhã, eu vivo a minha vida e eu esqueço, né, de tudo que eu vi, tudo que eu vivi. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? À medida que o tempo foi passando, incrivelmente, quando Deus me relembrou dessa frase, eu comecei a ser provada nessa fidelidade para com Deus. E aí eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei um texto. E aí que a gente vai abrir as nossas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias. Abre comigo lá em 1 Coríntios 4. Eu vou abrir aqui com vocês também. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Tem bastante ainda. Eu também, gente, estou no misericórdia. Boa. Vamos lá. 1 Coríntios 4. A gente vai ler só os 2 primeiros versículos. Foi. Peraí, gente. Foi. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam encontrados fiéis. Aí eu li isso e eu falei, Deus está falando comigo sobre isso. Na verdade, eu fiquei muito impressionada. Eu falei assim, meu Deus, o que Deus está falando comigo está na Bíblia. Eu acho que vocês têm esse tipo de reação também. E vamos dar um contexto aqui. Essa é a carta de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios. No capítulo anterior, no capítulo 3, ele está trazendo um alerta ao povo sobre algumas divisões que estavam acontecendo. E que divisões eram essas? A igreja estava falando assim, eu sigo Paulo. Aí o outro pessoal falou assim, eu sigo Apolo. Não, mas eu acho que Apolo prega melhor. Eu acho que Paulo prega melhor. Eu acho que é isso. E aí quando Paulo sabe, é conhecimento dele que essas coisas estão acontecendo, ele fica tipo assim, meu Deus, esse pessoal não entendeu nada, eles não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui. E aí a gente vai voltar um capítulo antes então vira uma página aí, e a gente vai ler 1 Coríntios 3, do 5 ao 9. Rapidinho. Vamos lá. Paulo diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo está trazendo essa palavra meio que assim, de correção. Ele está falando assim, ei galera, vamos acordar? Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre Apolo, mas é tudo sobre o Senhor. Aqui ele usa essa simbologia de, eu plantei, o Apolo vem e traz água, mas quem faz crescer? É Deus. Então ele traz essa correção ao povo e esse alerta também. Ele estava assim, gente, entendam, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E aí, com isso, no texto de 1 Coríntios 4, ele está falando assim, então assim, vocês vão nos considerar apenas servos de Deus, apenas os encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados? O que se requer desse encarregado? É que ele seja encontrado fiel. E cara,
Nós somos esses encarregados. Nós somos esses servos de Deus. Nós precisamos ser encontrados fiéis. E, gente, isso não te deixa maluco? Porque me deixou maluca. Isso não te deixa constrangido? Caramba, eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho entregue para Deus? Eu estou aqui todo domingo, literalmente todo domingo. Se eu faltei em 3, foi muito esse ano. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? Qual rumo eu estou tomando? E cara, eu pude aprender muitas coisas e ainda estou aprendendo. Porque como eu disse, a palavra aqui não é, eu vou bater em vocês. A gente vai apanhar juntos aqui um pouquinho de Deus. E cara, lembra lá do começo da oração que a gente fez. Todo sentimento de ofensa foi retirado. Isso aqui não é sobre uma indireta, isso não aqui é sobre um ataque pessoal. Isso é sobre o Senhor tratando os nossos corações. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3:12, o Senhor corrige quem Ele ama. Amém? Senti um amém meio, não quero apanhar, mas vamos lá. Gente, para quem não sabe, eu curso psicologia. Eu falei que eu estou no 3º ano da faculdade. Atualmente estou no 6º semestre, terminando o ano. E, cara, a psicologia, ela é uma promessa do Senhor na minha vida. Ela é algo que Deus entregou na minha mão e eu sou muito grata por isso. E para quem não sabe, a psicologia é uma ciência. Pois é, não é baseada em fatos da cabeça dos grandes teóricos, de Freud, de Skinner, de fulano de tal, não. A psicologia ela é uma ciência e ela é a ciência que estuda os processos mentais. Dito isso, a gente pode seguir. Quando eu estava lá no 4º semestre, no início do ano passado, eu estava tendo uma matéria que eu tive, na verdade, o ano todo, nos 2 semestres. Ela se chama Psicologia Social. E dentro dessa matéria, a gente aprendeu sobre algo. A gente aprendeu sobre a atitude e os elementos dentro da atitude. E quais são esses elementos? A atitude ela tem 3 elementos. O elemento cognitivo, o elemento afetivo e o comportamento. Para quem achava igual eu que comportamento e atitude é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E aí tudo bem. Então, vamos se dizer que assim, o elemento cognitivo, eles são as nossas bases, eles são as nossas crenças, é tudo aquilo que a gente coloca como fortaleza dentro de nós. O elemento afetivo, ele é a forma, a psicologia ela vai dizer que é a forma como você se sente diante do objeto, diante da pessoa, diante da situação, diante de um problema, é a forma como você se sente. E o comportamento, ela é a junção, vamos dizer, do elemento cognitivo e do elemento afetivo que vai influenciar o seu comportamento. E aí a gente tem uma atitude. Então vocês aprenderam hoje o que é uma atitude. Agora, tem uma outra coisa interessante dentro disso. Quando a gente estava estudando isso, o professor trouxe esse tema, ele separou a sala em alguns grupos e ele disse assim, vocês vão abrir nessa página desse livro, ela vai estar falando sobre algo, sobre alguma coisa que acontece dentro da atitude, ou seja, para cada pessoa era uma coisa diferente, e aí vocês vão me trazer uma reflexão, um trabalho, só para dar contexto. E aí foi que eu descobri uma coisa que se chama dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela acontece quando algum desses elementos da atitude, eles não estão batendo. Então, as minhas crenças não estão batendo com a forma que eu me sinto, ou a forma que eu me sinto não bate com a minha crença, e aí eu tomo eu ajo, né? Eu pego o comportamento e faço uma coisa que talvez eu não gostaria de fazer, e faço uma coisa que vai me causar desconforto. A dissonância cognitiva, ela te causa desconforto, a psicologia diz isso. Ela faz com que você tenha conflitos internos. E cara, enquanto o professor explicava, Deus já estava falando comigo. E eu fiquei me perguntando, quantas vezes eu já deixei essa dissonância afetar os meus dias e eu me afastar cada vez mais do Senhor? Júlia, não estou entendendo do que você está falando. Eu trouxe aqui uns exemplos práticos. Relembrando, elemento cognitivo, as nossas bases. Elemento afetivo, aquilo que a gente toma como a forma como a gente se sente e o comportamento é influenciado por essas coisas. Júlia, o meu elemento cognitivo, ele diz que eu tenho que ler a Bíblia. Assim. É um princípio, eu tenho que ler a Bíblia. Mas o meu elemento afetivo, ele está dizendo que hoje eu não estou afim. Então eu não vou ler.
Ok. Júlia, eu sei aqui no meu elemento cognitivo que sair beijando todo mundo que eu conheço é errado. Não é isso que Deus tem para mim. Não dá para eu sair usando as pessoas como um objeto. Mas o meu elemento afetivo quer tanto ficar com aquele menino, quer tanto ficar com aquela menina, então eu vou ficar. Júlia, o meu elemento cognitivo diz que Deus me perdoa. Realmente, Deus perdoa. Está na palavra dele. E o meu elemento afetivo, ele está com uma vontade de pecar hoje. De voltar para aquele pecado que eu estava lutando, mas eu quero voltar. Hoje eu vou ficar com aquele menino que eu falei para Deus que eu não ia ficar. Hoje eu vou voltar a assistir pornografia. Hoje eu vou voltar a me masturbar. Sabe? Hoje eu vou tomar uma atitude que não condiz com aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Deus me perdoa. Gente, eu trouxe esse exemplo para cá porque nós vivemos esse conflito todos os dias. E não só nessas coisas que eu citei aqui, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. É tipo você tá sentado lá no ônibus na área preferencial, chega uma velhinha, você quer levantar? Você não quer. E quantas vezes a gente quer ficar sentado? Eu já fiz isso, galera. Vamos lá, vamos lá. E assim, simplificando as coisas, talvez para o nosso entendimento, a gente pode conhecer esse conflito como a luta entre a carne e o espírito. Constantemente a minha carne quer aparecer. Ela quer influenciar as minhas decisões, as minhas tomadas de decisões. E o espírito está lá, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso que é errado, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas a gente faz. E assim, aqui eu abro um parênteses, porque a psicologia, ela pode até dizer que às vezes a dissonância cognitiva é boa, porque ela te traz um amadurecimento nas tuas ideias, ela te traz olhar com uma nova visão. Mas aqui, diante da palavra de Deus, você vai lutar contra isso. Você vai escolher se submeter à palavra do Senhor, se submeter ao senhorio dele e dizer: não, eu não vou viver pelo que eu sinto, eu não vou viver pelo que eu vejo, eu vou viver pela palavra de Deus. Cara, diante de um lugar de servo fiel, daquele que é encontrado fiel pelo seu Senhor, nós vamos dizer não. E que mundo é esse, gente? Que está sendo normal a gente viver pelos nossos sentimentos, pela forma que eu me sinto. O meu coração, ele é o guia da minha vida, ele guia os meus passos. Que tipo de servo é esse? E aqui eu quero abrir um parênteses para mostrar quão limitado eu sou. Eu estava pesquisando e servo em grego significa doulos. Vocês já ouviram isso em outras pregações? Só que no grego significa escravo. Aí eu falei, eu sou o quê então? Eu sou servo ou eu sou escravo? Porque Paulo, nesse texto aqui de 1 Coríntios 4, ele está falando os servos fiéis, o que se requer desses encarregados, desses servos que ele cita no primeiro versículo, é que sejam encontrados fiéis. Mas lá em Romanos 1:1, Paulo fala o quê? Eu, escravo de Cristo. Ai, meu Deus, eu sou o quê então? E pesquisando, eu vi que há muitas discordâncias dentro disso. Das próprias pessoas que se propuseram a pesquisar, até elas estavam discordando entre si. Depende do tempo em que você fala, depende do momento em que a sociedade está vivendo, ou não também. Você pode ignorar todas essas coisas. Cara, eu preciso dizer para vocês que na minha limitação, reconhecendo a minha limitação e reconhecendo a limitação das pessoas também que se propuseram a pesquisar, eu virei para Deus e falei assim: Senhor, para mim, não importa se a palavra é servo, não importa se a palavra é escravo, eu sou tua, a minha vida é tua, eu sou tua propriedade, é o Senhor quem dita meus passos, o meu caminho, os meus dias. Se isso é ser servo, eu sou. Se isso é ser escravo, eu sou também. E por que eu abri esse parênteses? Porque você talvez algum dia pode se pegar nesse mesmo questionamento do que eu, de caramba, eu sou o quê? Porque fulano diz isso. Cara, a nossa vida é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Se isso é ser servo, nós somos. Se isso é ser escravos, se eu preciso me colocar numa posição de escrava para servir a Cristo, eu sou também. Agora a gente continua. Eu chego na igreja. Putz, minha semana foi muito boa. Eu tive um dia muito bom com a minha família. Então eu chego aqui no culto, eu levanto as minhas mãos, eu adoro a Deus, eu entrego meu coração. Na palavra eu grito amém, amém. Glória a Deus, aleluia, achei, yes,
tudo que você quiser falar. Você tá tomada de fé. Porque seu dia foi bom. Aí sua semana foi mais ou menos assim, né? Não foi boa, não foi ruim. Então você chega aqui no culto, você se esforça. Eu vou me esforçar para levantar as minhas mãos. Eu vou me esforçar para adorar a Deus. Se a sua semana foi ruim, então esquece. Você vai chegar aqui no culto, você vai ficar sentado durante o louvor. Você vai sentar bem aqui na frente, ó. Ficar sentado o louvor todo, porque você quer que todo mundo saiba que você não está bem. A gente é assim, né? A gente é muito assim. E aí vem um questionamento. Cara, será que isso é ser encontrado fiel pelo Senhor? Então a forma como eu reajo na minha adoração é a forma como eu me sinto? Eu chego na igreja, eu choro. E chega na outra semana eu tô chorando. E chega na outra semana eu choro. Eu preciso te dizer uma coisa. Deus, Ele não está interessado nas suas lágrimas, a não ser que o seu coração esteja entregue em meio a elas. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 51, Davi vai dizer no Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus quer de você. Ele quer um coração quebrantado, Ele quer um coração contrito. As suas lágrimas aqui no culto, elas não são um parâmetro da sua vida com Deus, da forma como você vive. Aqueles que são encontrados fiéis pelo Senhor, a semana deles foi horrível, o dia foi um lixo, um ano está sendo péssimo, mas eles ainda chegam aqui, eles ainda levantam as suas mãos e eles ainda glorificam ao Senhor, porque eles sabem encontrar graça e contentamento no Senhor. E você pode olhar para eles e pensar assim: ué, mas não tem motivo. Eles têm motivo sim, o motivo é Jesus. O nosso motivo é Jesus e isso é suficiente. Isso é suficiente. Até quando a gente vai chegar aqui no momento que a adoração, como nós já aprendemos muitas vezes, ela não é uma resposta a como eu me sinto, mas ela é uma resposta a quem Deus é. E a gente se permite, mais uma vez, viver pelos nossos sentimentos. Até quando? Eu estava lendo a Bíblia no começo desse ano e eu tive a desconstrução de uma ideia de que talvez você possa ter também. Eu já ouvi muitas vezes em algumas pregações, ouvi algumas vezes em algumas pregações: Jesus é recíproco. E aí eu estava lendo a Bíblia e eu falei: cara, eu acho que não é isso não. O que significa reciprocidade? Reciprocidade significa dar e receber. Eu proporciono à pessoa a mesma medida daquilo que ela proporcionou a mim. E às vezes você pode até falar assim: mas a palavra de Deus fala que à medida que eu busco, Ele se derrama, Ele me encontra, Ele se revela. E aí eu te digo, isso aí não é reciprocidade, isso aí é graça. A graça significa oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém, uma dádiva. E a graça aqui, a graça de Jesus para nós, ela é um favor imerecido. Eu te pergunto, o que eu e você fez na mesma medida a ponto de que Deus, se fizesse homem, habitasse entre nós e morresse numa cruz? Nada. A gente não fez nada, cara. Tudo que Deus faz é por quem Ele é. Não é sobre algo que nós podemos ser ou algo que nós podemos fazer. E se a gente for levar a reciprocidade até nas nossas relações mundanas, tudo tem um limite. Eu vou ler aqui um texto, não precisa abrir, para a gente não perder tanto tempo. Lucas 6, 27 e 31. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Então a Bíblia, ela traz um outro sentido de reciprocidade pra gente. A pessoa me ofendeu, vou ofender. A pessoa fez mal pra mim, vou fazer mal pra ela também, na mesma medida que ela fez. Reciprocidade, né? Mas não é o que a Bíblia fala pra nós.
E até mesmo quando nós fazemos o bem, como diz o versículo, nós fazemos o bem para que nós sejamos tratados da mesma forma. Mas nem sempre a gente vai ser tratado da mesma forma que a gente age para com as pessoas. E aí, até onde vai o seu conceito de reciprocidade? Aqueles que são encontrados fiéis, eles não são recíprocos. Eles se submetem, eles não têm vergonha disso. Eles dão e não esperam receber nada em troca. Eles são cristãos, pequenos cristos, imagem e semelhança de Jesus. Eu comentei agora há pouco, você vem no culto, só chora. Mas e quando a gente não chora mais? Júlia, você acabou de falar que não tem que chorar. Peraí, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que as suas lágrimas de emoção não importam. O que importa é o seu coração quebrantado. E quando a gente não está entregando mais essas lágrimas para Deus? Essas lágrimas de amor, de devoção a Ele, de devoção à sua palavra. E quando a gente olha para uma pregação, a gente vê uma pregação que está falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a mensagem da cruz, e isso não causa nada em nós. Ok, eu já sei sobre isso. E quando as pessoas ao nosso redor, elas estão tendo experiências sobrenaturais, e a gente está aqui no culto, e Deus volta a descer aqui no nosso meio, você está tipo, legal, eu já vivi isso também, tipo, o que a gente vai fazer depois daqui? Vir para a igreja para a gente virou comum, virou uma rotina. Vir para a escala e servir também é uma rotina, é um check na minha agenda. Eu perco o zelo pelas coisas de Deus. Isso é muito sério, cara, isso é muito sério. Eu peco e tudo bem. Eu venho aqui, eu sirvo no house, eu subo aqui, eu ministro na música, eu subo aqui, eu ministro a palavra. E tá tudo bem, porque nem parece que a minha vida tá destruída. Gente, todo mundo peca. Todos nós pecamos, a gente vai conviver com o pecado até o fim. A questão é quando você peca e você não se importa mais. Você perdeu o zelo pelas coisas do Senhor. Você perdeu o zelo pela casa de Deus. Eu não busco mais redenção, eu não busco mais arrependimento, eu só vivo. Vivo como se não houvesse amanhã, ou como se houvesse, eu só não me importo mais. Essa semana eu estava lendo a Bíblia. Olha a importância de você ler a Bíblia durante a semana, porque isso aqui não estava no esboço, mas eu falei, cara, eu vou precisar falar disso. Eu estava lendo a Bíblia, mais especificamente o texto de Atos 19, ali do versículo 13 a 18. Nessa parte, está contando ali a história de uns caras que eles estavam querendo expulsar uns espíritos malignos, e eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre esse espírito maligno. Quem eram essas pessoas? Eles eram 7 irmãos, filhos de um dos chefes dos sacerdotes judeus. Até que um dia eles estão lá nessa brincadeira, e aí eles falam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e não sei o que lá, vai embora, em nome de Jesus. E aí o endemoniado olha para ele e fala assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E, gente, o texto fala que eles tomaram uma surra do endemoniado, do espírito maligno. Saíram lá, tipo, quebrados, porque eles apanharam. E quando isso se tornou conhecimento entre as pessoas, entre o povo, entre os judeus e os gregos, a palavra do Senhor diz que eles foram tomados de temor. E eles começaram a engrandecer o nome de Jesus. E aqueles que estavam vindo e crendo em Jesus, imediatamente eles já começavam a confessar suas más obras. Eles já se arrependiam. Isso virou normal. Por que isso aconteceu com aqueles caras? Eles tentavam fazer aquilo que eles não estavam vivendo. Eles não conheciam aquele Jesus ao qual eles estavam invocando o nome. Eles estavam ali pelo hype. Eu venho para a igreja, eu quero ministrar sobre a vida das pessoas pelo hype, mas eu não sei que tipo de cura eu estou ministrando, que tipo de graça eu estou derramando, de amor que eu estou ministrando sobre a vida dessa pessoa. A gente perde o zelo pela casa de Deus, a gente perde o zelo pelas coisas de Deus. Eles não tinham autoridade. E, gente, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo agora nesse culto não é brincadeira.
o Deus de toda a criação, o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus onipresente, aquele que é o Deus da nossa salvação, o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que é o nosso pastor, aquele que é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele está aqui. Ele está aqui. O que a gente está fazendo? Onde estão as lágrimas dos nossos olhos que nos fazem chorar de amor, me contorcer de amor na presença de Deus? Aonde eu entrego o meu coração, aonde eu entrego a minha vida? Os que têm temor de se afastar da presença, os que têm temor de perder o zelo, esses são os que são encontrados fiéis. Esses são quem nós devemos ser. Cara, o tipo de influência que nós temos sido fora da igreja diz muito mais do que a influência que a gente tem aqui na igreja, sabia? Muito mais. Então a gente precisa prestar mais atenção nas nossas atitudes, a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo na escola, né? Que está todo mundo vendo, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, nas redes sociais. A gente tem que ter muito temor sobre essas coisas. Será que as minhas atitudes, para se perguntar, será que as minhas atitudes estão alinhadas com quem eu estou sendo aqui dentro da igreja, com quem eu digo acreditar na palavra de Deus? Ou será que a gente tem vivido uma dualidade nas nossas vidas? A gente tem vivido uma vida dupla, sabe? Porque, cara, como que você quer ser encontrado fiel pelo Senhor se lá na sua escola, ao invés de você estar dando um bom testemunho, você está dando um mau testemunho? Você xinga todo mundo, briga com todos os seus amigos, desrespeita o professor, fala 3 palavrões a cada 10 segundos, sabe? Sai beijando todo mundo, eu beijo todo mundo mesmo, e tamo junto, é isso. Será que isso é ser encontrado fiel pelo Senhor? Como que você quer ser encontrado fiel se nas suas redes sociais, de 2 ou 1, ou você nem é quem você parece ser aqui, ou você até é, mas aí você quer conviver com as coisas do mundo também. Então fica uma dualidade, eu compartilho um versículo, mas ao mesmo tempo eu coloco a minha foto com uma música que está falando um monte de besteira, e aí eu posto uma foto que tá estranha, eu acho que eu tô me sexualizando demais nessa foto, mas eu vou postar para as pessoas curtirem, para as pessoas verem. Será que isso é ser encontrado fiel? Será que nós temos agradado a Deus com as roupas que nós temos vestido? Com as músicas que nós temos ouvido? Meu Deus. Onde tem se encontrado o nosso coração e as nossas atitudes? Gente, eu tô falando isso porque eu já vivi tudo isso. Eu já fui essa pessoa, crente na igreja, fora da igreja não é tão assim, mas aí nas redes sociais quer ser e não quer ser ao mesmo tempo, e eu acabo dando um mau testemunho ao invés de um bom testemunho. E você pode estar olhando porque eu estou falando, está falando assim, ai Júlia, isso é coisa de religioso. Não, isso é coisa de quem teve uma revelação de quem Jesus é. Eu duvido que se você tem uma revelação de quem Jesus é, as suas atitudes vão continuar da mesma forma. As músicas que você escuta são as mesmas, sabe? As coisas que você diz são as mesmas. É impossível não mudar diante de uma revelação de quem Deus é. É impossível não mudar. Rapidamente contando uma história. Eu tenho uma amiga que ela estava vivendo um ano meio turbulento, mas eu não sabia disso. Eu achei que ela estava bem, ela estava aqui na igreja, ela estava tranquila. E ela gostava de usar umas roupas meio assim, sabe? Muita roupa mostrando a barriga e vem pra igreja e serve assim. Um negócio meio estranho. Até que teve um dia que ela virou pra mim e falou assim, cara, a minha vida tá assim, 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 assado. E aí, conforme o tempo foi passando, ela teve uma revelação de quem Jesus era. Você olha para ela hoje, cadê aquelas roupas? Cadê aquela forma de se portar? Mudou, porque teve revelação de quem Jesus é. Hebreus 5, 12, 14 diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal.
eu vejo que já era pra gente estar voando, sabe? Vivendo coisas mais profundas, coisas mais altas, mas a gente ainda precisa se corrigir tanto. E não que isso vai mudar em alguma parte da nossa vida, a gente vai ter que se corrigir, se santificar para os restos das nossas vidas. Mas cara, no hoje, eu tô falando do dia de hoje, sabe, no louvor, a gente podia ter ido mais. A gente podia ter adorado mais, a gente podia ter entregado mais, diante de uma revelação de quem Jesus é. Ao invés de eu estar sentado aqui apático, o que está acontecendo? Eu poderia estar buscando o Senhor. Eu estou falando de mim. E eu sei que eu estou falando de você também. Somos nós. Os que são encontrados fiéis são os filhos maduros. Aqueles que não se alimentam mais de leite, mas hoje eles se alimentam de alimentos sólidos. Jesus nunca prometeu uma vida fácil pra gente. Ele nunca disse, vai acontecer isso, mas fica tranquilo que não vai dar ruim não. Ele nunca nos prometeu isso. Mas Ele nos prometeu a coisa mais importante. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. A vida plena que nós temos para viver em Jesus não é uma vida ausente de dificuldades, não é uma vida ausente de obstáculos, mas é uma vida com a garantia da presença dEle. Isso é tudo que nós precisamos, isso nos basta. Sabe o que os encontrados fiéis, que a gente está falando aqui, a pregação toda, também são? Eles são pecadores, como eu e como você. A diferença é que eles buscam essa santificação todos os dias. Todos os dias, Jesus tem a minha devoção, Jesus tem o meu louvor, Jesus me limpa, me purifica. Eu pequei, mas Senhor, eu realmente estou aqui buscando o seu perdão diante de um arrependimento, sabe? Eu comentei aqui no começo da pregação que eu perdi a minha avó esse ano. Ela se foi no dia 11 de abril de 2024. E cara, a minha avó, ela foi convertida assim pela minha mãe, que levou ela para a igreja ao qual nós frequentávamos na época. E aí, desde aquele dia, eu não vi a minha avó fora da igreja. E abre parênteses aqui, isso não é significado de vida com Jesus, a gente já entendeu bem isso. Mas o que eu quero dizer? Todos os dias, a minha avó buscava essa santificação diante do Senhor. Ela acordava às 5 horas da manhã, ela orava por nós, ela lia a Bíblia. Todas as vezes em que eu dormia na casa dela, eu era acordada por ela passando óleo na minha cara e me ungindo e orando. Quem nunca, né? Cara, ela era uma intercessora realmente da nossa família. Ela foi em todas as marchas para Jesus que ela teve a oportunidade de ir. E ela ia lá, escrevia os pedidos de oração, botava na sola do pé e ela ia lá marchar para Jesus e orar e interceder pela nossa família. Mas sabe o que a minha avó também era? Ela era uma mulher pecadora. Era uma mulher difícil de lidar com o temperamento dela. Brigava com meu avô, discutia. Mas eu sei que ela buscava sua santificação todos os dias. Ela buscava ser encontrada fiel pelo Senhor. Cara, sabe qual é o melhor disso? Eu sei que a minha avó foi encontrada fiel pelo Senhor. Eu sei que agora ela está com aquele a qual ela mais amava, Jesus. E ela está vivendo coisas muito melhores do que a gente está vivendo aqui, eu tenho certeza. E cara, diante desse exemplo de vida da minha avó, uma pessoa pecadora, difícil, mas que amava Jesus, que com certeza foi encontrada fiel, eu olho para a minha vida e eu falo assim, como que eu não vou seguir esse exemplo? Eu quero encontrar com a minha avó um dia. Eu preciso seguir os passos dela. Como que eu não vou ser fiel a um Deus que me deu tudo? Ele não me devia nada, mas Ele me deu tudo. Eu encontrei a salvação nele, restauração, libertação dos meus pecados. Eu fui limpa novamente. Eu devo tudo, eu devo a minha fidelidade, eu devo o meu louvor, eu devo toda a minha expressão de adoração, eu devo os meus dias, eu devo as minhas atitudes, eu devo a minha fidelidade. Cara, se eu pudesse resumir tudo que eu disse aqui em uma frase, eu diria assim: só é encontrado fiel quem tem uma revelação de quem Jesus é
quem aceita ser corrigido e quem se submete, quem se torna escravo, quem se torna servo do Senhor. E se você é uma pessoa atenta aos detalhes, só nessa frase eu acabei de citar 3 pregações que a gente teve do último ano para cá. Eu disse que não ia ser nada diferente do que a gente já tem ouvido. Mas ainda que não seja nada diferente, eu creio que é algo que nós precisávamos ouvir hoje. Eu já estou terminando, fica de pé comigo. Sem se distrair. Esse ano, eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes. Eu fiquei em silêncio. Nós mulheres que falam muito, eu sou assim. E cara, como que é difícil ficar em silêncio. Você que gosta de falar muito, gosta de dar uma opinião em tudo, gosta sempre de estar ali ativa na conversa. Como é difícil. Eu lembro que a gente estava numa reunião da galera esse ano com algumas pessoas. E, gente, a reunião demorou muito. Foi tipo umas 2, 3 horas. E as pessoas falando. E eu assim, eu quero falar. Eu quero falar o que eu acho, eu quero falar o que eu penso. E Deus falando, não fala. Fica quieta. A hora de falar vai chegar. Como é difícil, cara. Mas como é recompensador você ouvir mais do que você falar. Eu aceitei nesse tempo ter palavras de correção na minha vida, de Deus, das pessoas a quem eu amo, das pessoas a quem eu confio. E para que essa verdade que tanto ecoava no meu coração, de que o que importa é ser encontrado fiel, precisei voltar para o começo. Eu precisei lembrar do quanto eu sou dependente de Jesus, do quanto ter Jesus não é uma opção, ela é uma necessidade. Do quanto a minha alma necessita. Eu precisei entender que se eu perco tudo, se eu perco o meu ministério, se eu perco a minha família, se eu perco os meus amigos, se eu perco a minha igreja, e eu tenho Jesus, na verdade eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Nunca vai me faltar nada se eu tenho Jesus. E jovem, adolescente, adulto, eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Vale a pena gastar a sua vida aos pés de Jesus. Vale a pena gastar uma vida onde você é encontrado fiel pelo Senhor. Cara, eu ouvi uma ministração ontem, sei lá quando foi, mas foi essa semana. E aí a menina dizia assim: eu creio numa geração de que virão testemunhos que não são, Deus me livrou das drogas e eu tô aqui, amém por esses também. Mas serão testemunhos que dizem o seguinte: eu permaneci fiel, eu fui fiel a minha vida toda. Novamente, isso não é a garantia de uma vida longe de pecado, longe do mundo, mas é uma vida de busca, de luta intensamente pelo Senhor. Vamos fazer uma reflexão agora. Se Jesus voltasse agora, nesse momento agora, será que a gente ia ser encontrado fiel? Se Jesus voltasse amanhã, voltasse mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, será que nós seremos encontrados fiéis? Será? Lembra no começo que eu disse que a sua vida ela podia ser transformada a partir de uma decisão, a partir de uma atitude, de uma posição que você escolhesse assumir hoje? Nessa noite, eu creio que tem aqueles que querem ser encontrados fiéis pelo Senhor. Eu creio que existem aqueles que querem tomar uma atitude, assumir essa posição de servo fiel que é encontrado pelo seu Senhor. Firmar um compromisso. Quem são aqueles que terão coragem de voltar ao começo? Quem são aqueles que hão de se submeter, que hão de se tornar escravos, servos pela palavra de Deus? Quem são esses? Quem são esses que irão pelo nome do Senhor? Quem são esses que serão encontrados fiéis pelo Senhor aqui? Feche os teus olhos comigo.
Senhor está aqui. Ele está aqui. Isso é tudo que importa. Não há nada que importe mais do que a presença de Jesus, a doce presença de Jesus. Quem são aqueles que vão voltar ao começo? Eu queria que todos fechassem os olhos. Feche seus olhos. Se concentra naquilo que o Senhor está ministrando na sua vida. Ele está te chamando. Ele está dizendo: ei, acorda, eu estou aqui. Ei, toma essa posição. Toma essa decisão. E eu creio que essa entrega, ela é uma entrega muito individual, assim, sabe? Ainda de olhos fechados. Se você quer tomar essa decisão, se você quer firmar esse compromisso com o Senhor, levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar com você. Quem são esses que querem se submeter por amor ao Evangelho, por amor à pessoa de Jesus? Quem são esses que querem ser encontrados fiéis pelo seu Senhor? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos esses com suas mãos levantadas, por aqueles que também não levantaram as suas mãos, aqueles que reconhecem, aqueles que tomam essa posição hoje de filhos maduros, servos maduros encontrados pelo seu Senhor. Não importam os dias, não importa o que se passa, eles serão encontrados fiéis, porque eles entenderam que o motivo é o Senhor. Eles entenderam que vale a pena gastar a vida toda, a juventude toda, a adolescência toda, a vida inteira aos teus pés. Começa do seu lugar a orar. Você vai entregar, você vai assumir essa posição diante do Senhor. Não sou eu que vou assumir por você. Deus não está só te levantando para tomar uma decisão. Ele também está te falando daquilo aonde você precisa ser corrigido, aonde você precisa mudar a rota, mudar a atitude. Ele está falando detalhadamente aquilo que você precisa mudar. Não retenha. Entregue aos pés do Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, mas seja fiel o suficiente para permanecer aos pés dele. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a vida dos meus amigos, vem sobre a minha vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos, mas nós firmamos um compromisso de sermos encontrados fiéis pelo Senhor. Tudo mudará, tudo passará, mas o Senhor permanecerá sendo o mesmo. E nós queremos firmar esse compromisso de permanecermos os mesmos diante do Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Diga, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande
que acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso